Olá, boa tarde. Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Para a gente falar de Engie, que divulgou o resultado recentemente. Como a gente começa aí já tendo desenvolvido lá uma tese de investimento no quarto trimestre de 2018, na divulgação do resultado do quarto trimestre de 2018, eu convido vocês a darem uma olhada no vídeo do dia 21/2, onde eu comento esse resultado e já começo ali a dar justamente um início dessa tese de investimento. Então, para quem quiser dar uma olhada, o vídeo do dia 21/2, chamado Resultados Engie, quarto trimestre de 2018, eu vou dar uma paradinha agora. Espero que vocês tenham visto, né, dado um pause aí e visto o vídeo. De qualquer forma, a gente segue. Para quem assistiu, eu queria o quê? A gente vê lá que no vídeo anterior a gente fala de 3 fatores, que são ali justamente o que suporta essa tese de investimento. Eu gostaria de, primeiro, mudar a ordem desses fatores e, segundo, fazer aí um 3+1, né, adicionar mais um fator, formando aí 4 fatores que agora suportam a tese de investimento. Então, o que a gente vê é uma evolução dessa tese com uma evolução aí positiva. Então, a gente vê ali que a gente passa para primeiro a questão de expansão. A gente vê aí a compra da TAG no mês passado, super positivo, super importante, uma operação enorme. Além disso, essa operação da compra da TAG vem para formalizar a entrada forte da Engie no setor de infraestrutura de energia, isso unido lá ao sistema de transmissão Gralha Azul no Paraná. Então, assim, no ano passado, então vem aí justamente formalizando a expansão, não só na operação do sistema de transmissão Gralha Azul, mas sim numa direção aí de entrar profundamente no setor de infraestrutura de energia. Além disso, a gente vê ali nos projetos em desenvolvimento um sinal bem interessante da Engie que já tinha sido dado anteriormente, que é o quê? Ela está bem focada em energias sustentáveis. Quando a gente está renováveis, eu digo, né? Quando a gente vê ali a capacidade instalada, a gente vê que 83% daquela capacidade instalada em desenvolvimento é justamente de eólica ou fotovoltaica, sendo aí 10,8% fotovoltaica e 62,2% eólica, e o restante, os outros 27%, em termoelétrica a gás. Então a gente vê aí uma preocupação maior, uma guinada maior na direção de energia renovável e sustentável, né? O que é super positivo, é justamente o que eu vejo como o futuro aí da energia elétrica. Além disso, voltando lá para os 4 fatores, a gente vê a solidez da companhia, que a gente vai comentar mais tarde, né? Mas é o que garante a companhia, aquele formato parrudo, com margens mais gordas, é o que garante a companhia não se abalar com qualquer oscilação de mercado. A operação eficiente, onde a gente vai esmiuçar um pouquinho mais justamente como é que ela opera e como é que essas margens estão se comportando e esse crescimento da companhia está se comportando. E como quarto fator, e o fator aí que eu estou adicionando, a diversificação, que a gente vê agora a companhia que vinha já na geração fortemente, né, a maior geradora de energia independente no país, agora começa a dar uma guinada, dar uma direção mais mirada na infraestrutura de energia, e também com a trading desk dela, que acaba colaborando aí para angariar informações no que tange inteligência de mercado no setor de energia. Então, inclusive, mais informação aí com relação à formação de preço, o que torna ela aí um player mais dinâmico e mais capaz no setor. Entrando então no expansão, a gente não tem como não comentar a maior operação, que foi a TAG, a transportadora associada de gás, comprada aí da Petrobras por um consórcio conjunto aí da Engie França, Engie Brasil e uma empresa canadense. Então, quando a gente vê esse consórcio, a gente vê que a Engie Brasil fica aí com 32,5% da nova empresa que vai ser a dona da TAG, que é justamente essa empresa composta pelo consórcio, chamada Aliança Transporte de Gás, que tem aí 90% da TAG. A Petrobras então continua ali com os 10%, porque permite para ela não ter que participar diretamente na operação, mas ainda assim colher um pouco dos frutos. Então a empresa no final fica aí, a Engie Brasil fica aí com 32,5% de uma joint venture que tem 90% da TAG, super positivo. Quando a gente vê ali pontos positivos da TAG, a gente vê que o quê? Primeiro, a empresa já começa operando, porque a empresa já estava operando antes, né? Não é um business aí que precisa de uma maturação, então isso é ótimo, porque já entra aí fluxo de caixa positivo para a empresa. A gente vê que o volume contratado dela tem aí um prazo médio de 12 anos, o primeiro vencimento aí para 2025 de um contrato, mas os outros são bem mais longos, então dá um prazo médio, aí, um duration aí de 12 anos, super positivo. A empresa já tem
toda a operação dela contratada, isso é ótimo para a gente. 91 pontas de saída de gás, então tem uma capilaridade interessante que permite justamente ela possivelmente expandir esses contratos de forma muito tranquila no futuro, se for o caso, né? Como eu já citei antes, ela não precisa maturar, já está em operação, fluxo de caixa já entra assim que essa empresa se acoplar na operação da Engie, que deve acontecer agora no final de maio, começo de junho, então é algo que está bem próximo de acontecer aí, né? Essa entrada da operação já nos resultados da Engie, possivelmente no terceiro trimestre de 2019, já deve estar 100% ali dentro esse resultado. A previsibilidade de fluxo de caixa, se tratando de uma empresa de infraestrutura e já com grande parte contratada, é algo que sempre ajuda, é menos uma insegurança, é menos uma incerteza aí na operação da empresa. E quando a gente olha a operação da TAG, a gente tem ali como base os dados de 2017, a gente vê ali uma receita líquida de 4,59 bi, grande, bem grande, um EBITDA de 4,25 bi, o que dá para ela uma margem aí de 92,5% aproximadamente, e um lucro líquido de 2,34 bi, o que dá para essa operação da TAG uma margem ali de 51,02%, uma margem super forte de lucro. E aí a gente vê que esse EBITDA deve ser consistente durante o tempo, então a gente deve ver algo próximo aí dessa margem de 92,5%, porém o lucro líquido deve ser afetado justamente por causa da forma de financiamento da operação, que tem pontos positivos e negativos. O ponto positivo é que essa operação deve ser financiada no estilo Project Finance, então essa dívida para compra dessa operação não entra para a Engie, ela entra na verdade dentro dessa nova empresa, dessa nova joint venture de participações, que é quem vai tocar a operação e vai ser dona do endividamento, então isso vai estar atrelado a uma outra, né? A TAG fica ali abaixo dessa aliança Transportes de Gás, e essa aliança Transportes de Gás é justamente quem assume a dívida. Para essa dívida, a Engie e as outras participantes vão dar aí um aval até que a dívida seja colocada dentro dessa empresa nova, joint venture chamada Aliança, mas uma vez que essa dívida for colocada lá dentro, a empresa Aliança roda sozinha como um Project Finance e simplesmente daí no caso, né, passaria aí os resultados para as sócias da Aliança, o que é uma operação super positiva, porém faz o quê? Afeta aquela margem de lucro ali de 51%, porque a gente vai ver assim que essa empresa cresce, assim que essa empresa nasce, essa aliança, a joint venture nasce, ela já nasce com um aumento ali, um crescimento na despesa financeira, que é justamente o que deve afetar essa margem de lucro, o que também não é preocupante, faz parte justamente dessa tomada dessa empresa de grande porte, que no caso é a TAG, né? Quando a gente olha para o segundo ponto, a gente vê a solidez, a empresa vem aí, a solidez perfeita, que eu troquei a ordem aí, deu uma confundida. A gente vê a solidez, que antigamente era o primeiro ponto e agora passa a ser o segundo. Então a gente olha ali a margem EBITDA, batendo em 51,9%, o EBITDA atingindo aí no primeiro trimestre de 2019 1 bi 212 milhões, 213 milhões, 212,8. Então assim, super forte, uma operação parruda. A margem de lucro líquido batendo em 24,2% e o lucro líquido atingindo 565,5 milhões de reais. Um lucro considerável, uma empresa de grande porte, né? Como eu já disse antes, a maior geradora independente do Brasil, então isso daí dá para ela justamente uma capacidade de aguentar a porrada, o que é super positivo, então qualquer oscilação de mercado ele não afeta tão gravemente ali a empresa consegue perdurar mesmo em tempos de incerteza. A gente vê um portfólio de operações balanceadas, e isso daí é balanceado entre o que ela negocia com distribuidora, com comercializadora e com clientes livres, e clientes livres ali muito próximo ali de metade da operação, né? Além disso, quando a gente olha clientes livres, a gente vê que ela tem uma base de clientes bem diversificadas quando a gente fala de setores, ou seja, ela incorre muito pouco risco sistêmico, porque nenhum setor dela passa de 10% de participação nessa energia que ela negocia pelo sistema de clientes livres. Então isso é ótimo. Se algum setor, por algum acaso, for afetado de forma mais agressiva, a empresa como um todo tem como repassar aquilo para outros setores sem sofrer muito no faturamento. Então é super positivo. Quando a gente olha o terceiro ponto, que eu acho que é um fator aí que dá embasamento para essa tese, a gente vê a operação. Então sim, eu falei solidez antes e parece que é a mesma coisa, mas não é. Antes eu estava falando do quê? Do nível de margem, e agora estou falando mais do crescimento da operação, né? A gente vê ali que a receita operacional líquida cresce 25,1%, é um crescimento super forte.
O EBITDA tem um crescimento de 15,9%. Quando eu falo crescimento, sempre primeiro trimestre de 2019, referente ao primeiro trimestre de 2018. E quando a gente vê o lucro líquido, ele cresce 15,6%. Como a gente claramente consegue ver aí, a gente tem um crescimento consideravelmente maior da receita operacional líquida do que do EBITDA, o que faz com que, obviamente, a margem EBITDA caia, né? Porque a proporção de crescimento é diferente, então você tem uma participação menor do EBITDA quando comparado com a receita operacional líquida. Isso por quê? Isso porque a empresa teve um crescimento mais forte na receita operacional líquida que não teve correspondência no EBITDA por causa da Trading Desk. Então, essa Trading Desk ela é uma operação muito mais de giro do que de margem, então ela gera muito mais resultado no faturamento do que na geração de caixa operacional, o que faz com que a margem, mesmo com um crescimento forte ali de 15,9%, acabe caindo. Então a gente tem ali uma queda da margem de 4,1 pontos percentuais, mas isso deve deixar de ser um efeito de queda consistente uma vez que a gente tiver um comparativo. Por exemplo, o primeiro trimestre de 2019 já vai ser um comparativo com o primeiro trimestre de 2020, já com a presença da Trading Desk. Então isso daí já não vai mais ser um efeito tão grande. Então isso daí tende a justamente deixar de ser esse choque negativo de curto prazo. De qualquer forma, é sempre positivo, porque aquela Trading Desk acaba trazendo mais informação com relação à inteligência de mercado para a empresa, possibilitando que ela entenda melhor justamente esse processo de formação de preço de energia e participe mais ativamente desse processo. Então eu vejo como super positivo. A gente vê ali uma queda de margem por causa de um crescimento muito agressivo do faturamento e não por causa de uma piora operacional, pura e simplesmente uma diversificação de operação. Então, ótimo. Com relação ao lucro líquido, a gente vê também uma queda de margem. Nesse caso, como no caso passado explicado, é o que? A empresa cresce, ela tem um crescimento baseado na alavancagem. Então ela toma empréstimo para poder crescer e financiar as atividades. Então, quando eu faço isso, o que eu acabo fazendo? Eu acabo aumentando a despesa financeira da empresa, o que acaba no final afetando o meu resultado líquido, né? O meu lucro líquido. E isso a gente vê claramente quando a gente olha o resultado financeiro e vê ali um crescimento do primeiro trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, que é o período no qual a gente se encontra, um crescimento aí de 36,5%, o que é um crescimento parrudo justamente por causa dessa forma que a empresa cresce. Então, assim, tendo em vista que a empresa cresce baseada em alavancagem, a gente dá uma olhada no endividamento, uma olhada mais séria, e a gente vê ali que a alavancagem da empresa passa de 1,6 vezes no quarto trimestre de 2018, que é o período passado, para 1,8 vezes nesse trimestre agora, ou seja, um crescimento bem tranquilo. Esse crescimento não é mais agressivo, justamente porque a TAG está sendo financiada através de Project Finance, então esse financiamento vai ser, não entra na empresa em si, mas sim fica naquela empresa separada chamada Aliança, onde a empresa por si só deve pagar o próprio endividamento que ela tomou para ela mesma se financiar, então não é um problema. E quando a gente vê o cronograma, é um cronograma bem alongado e, além disso, como a gente vê ali, a empresa tem um rating AAA no Brasil, né, considerando ali BR, o que possibilita para ela tomar dívida com um custo mais competitivo. Além disso, a empresa é uma forte geradora de caixa, o que também gera um custo menor na tomada de dívida. Como último ponto aí, a gente cita agora, né, que eu falei que ia ser 3 mais 1, a gente cita agora a diversificação, que é o que? A empresa cada vez mais demonstrando aí qual é a ideia dela de diversificação, e a gente vê isso, geração forte, maior geradora de energia independente no Brasil, infraestrutura através da transmissão, né, do sistema de transmissão Gralha Azul e agora da TAG, né, a empresa aí de transporte de gás, que foi comprada da Petrobras. Além disso, um terceiro ponto ali que ajuda ela a ganhar inteligência de mercado, que é a Trading Desk, onde ela acaba conseguindo entender melhor e participar mais da formação de preço de mercado. Então, super positiva essa diversificação, ajuda a empresa cada vez mais a mitigar possíveis riscos sistêmicos de certos setores do mercado aí de energia. Tá? Então, a gente vê ali, aqui do meu lado da minha posição, em 33,44, comprada ali no dia 20 do 12. O que eu vejo hoje é assim, um preço consideravelmente acima, sim. Porém, a gente vê ali que está num platô na faixa dos R$43. Então, assim, pode ser aí, esse platô está se mantendo desde janeiro, então pode ser aí uma possibilidade de entrar e caso aquele preço venha a cair por alguma oscilação de mercado, fazer um preço médio. Por quê? Porque no terceiro trimestre de 2019 a gente deve ver a TAG representando um valor considerável no balanço,
porque a operação deve ser fechada agora, final de maio, começo de junho, então isso já deve afetar o terceiro trimestre de 2019 de forma completa, e isso deve dar um boost no preço das ações. Além disso, a gente vê que o mercado, o governo está com um pensamento mais liberal, o que deve justamente favorecer aí uma nova regulamentação do setor de energia que deve ser mais positivo, mais competitivo, mais voltado para o mercado. Então deve favorecer também empresas de energia, especialmente com posição em hidrelétrica no Brasil. Eu, por agora, fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e agradeço aí pela galera que teve um pouco mais de paciência. É uma operação um pouco mais complexa de explicar, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Eu espero ter sido claro. Um grande abraço.